Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história das frações. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os seus colegas. E antes da gente falar sobre a história das frações propriamente ditas, nós vamos revisar sobre o que são as frações. Bem, galerinha, dito de maneira bem simples, uma fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Não entendi nada. Calma que você vai entender. Olha só, nesse primeiro exemplo, nós temos uma laranja, ela está cortada em 8 partes. Se eu pegar essa parte da laranja, eu estou pegando uma parte de 8. Imagina que isso daqui seja chocolate. Chocolate sempre é bom, não é? Aí você divide esse chocolate em 3 partes. E aí você quer ficar com uma parte do chocolate. Logo, você vai ficar com 1/3 dessa barra de chocolate inteira. Aqui nós temos uma maçã inteira. Aqui nós temos a metade, nós temos 1/2 de uma maçã. Aqui, cada pedacinho representa 1/3 dessa maçã inteira. E aqui, olha só, cada pedacinho desse representa 1/4 dessa maçã, tá? Então, basicamente, isso é a definição de fração, ok? E aí, pessoal, eu preciso lembrar a vocês também que existem vários tipos de frações. Mas aqui nós não vamos adentrar muito nesse conteúdo, porque nós queremos saber mesmo a história de como surgiu as frações, ok? E só para lembrar também, antes de passar para a história, como é que a gente denomina aqui essa representação da fração. Esse número que fica em cima, ele é chamado de numerador, e o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Então, aqui nós fizemos basicamente uma revisão bem rápida sobre as frações, certo? E como surgiram as frações? Agora sim, a gente vai descobrir. Bem, pessoal, essa pergunta de como surgiram as frações ainda é uma dúvida na cabeça de muitas pessoas. E o surgimento delas também é uma dúvida. Por quê? Porque a data específica em que começaram a surgir as primeiras representações de frações não é uma certeza, justamente por falta de documentos históricos que comprovem essa data. Mas o que se sabe é o seguinte, é que as primeiras representações de frações surgiram lá no Egito. E, olha só, o faraó Sesostris, ele repartia sempre o solo do Egito às margens do rio Nilo por volta do ano 3000 a.C. Então, tinham terrenos e eram preciso fazer as repartições desses terrenos, certo? E o faraó, ele fazia todos os anos essa repartição. E ele estabeleceu uma unidade de medida naquela época. Por que ele precisou estabelecer uma unidade de medida? Porque uma vez por ano, as águas do Nilo, elas subiam muitos metros além do seu leito normal, e quando voltavam a baixar, as marcações de divisões das terras estavam perdidas. Ou seja, está aqui o terreno. Eu fiz a divisão direitinho, mas aí quando vinha a enchente, aquelas divisões, todas elas eram perdidas e todos os anos precisavam fazer novamente essas marcações. Então ele disse, não, eu vou estabelecer uma unidade de medida e a gente vai começar a medir esse terreno por meio dessa unidade para a gente saber se basear. E quem faziam essas medições? Eram um grupo de homens que eram especialistas em medições. Esses homens eram chamados de estiradores de corda. Tem muita gente também que fala que eles eram chamados de esticadores de corda, porque as cordas eram o objeto utilizado por eles para fazer essas medições dos terrenos, certo? E aí, como era que eles faziam essas medições? É o que a gente vai ver agora nessa próxima parte do vídeo. Então, imagina que aqui seja o terreno que a gente quer medir. E como era que eles faziam? Eles pegavam uma extremidade do terreno e, por meio dessas extremidades, eles iam fazer as medições. Então, olha só, aqui eu tenho essa fitinha, imagina que ela seja a medida estabelecida por Faraó naquela época, tá? É a medidinha certa lá que o Faraó padronizou, disse que era para ser. Muito bem, então, o que era que eles faziam? Ficava um homem naquela extremidade, segurando a corda,
e o outro na outra extremidade da corda. O que era que eles faziam? Eles esticavam ela bem esticada e faziam a marcação ali dessa unidade de medida. Depois, eles continuavam fazendo o mesmo processo. Ficava um homem numa extremidade, que era o esticador, o estirador da corda, e o outro estirador na outra extremidade, iam lá e marcava ali onde tinha dado certinho a medida. E o que sobrava ali, sobrou ali certinho a medida lá padrão de Faraó, certo? Então, aí nós temos 3 unidades de medidas nessa extremidadezinha aí. Como era que era representado, né, naquela época? Então, eles geralmente faziam assim, eles diziam que essa extremidade aí, desse terreno, barra terreno, né, que a gente mediu, ela media 3 unidades de medida. Era feita a descriçãozinha, escreviam daquela forma, certo? As 3 unidades de medida do Faraó, certo? Só que acontecia o seguinte, que às vezes não dava certinho desse jeito. As 3 ou 4 ou 5 unidades do jeito que a gente mediu. Às vezes sobrava um pedaço de terreno. Como era que eles faziam? Vamos ver agora. Vamos fazer a mesma coisa. Imagina que esse aí é um terreno, é outro terreno um pouco maior, e aí a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez com o outro terreno. Vamos estirar a corda, a unidade de medida do Faraó, certo? Do mesmo jeito que eles faziam, um estirador numa extremidade, num canto da corda, o outro estirador no outro canto lá da corda, para ficar mais simples, falando mais simplificado para vocês entenderem, aí media. Pronto. Mesmo processo para fazer o resto lá da medição. Estirava a corda, marcava ali. Mesmo. Isso eles faziam com as 4 extremidades, né? Com os 4 lados do terreno. Aí a gente está fazendo só com um para exemplificar. Aí a gente percebe o seguinte, que deu as 3 unidades, certinho, né? A primeira, a segunda e a terceira unidade, só que sobrou, olha só, sobrou aquele pedacinho. Ou seja, pessoal, não deu uma medida exata como da outra vez. Agora a gente vai ver como era que eles faziam, tá? Para definir aí quanto era que valia esse pedacinho. Aí para definir quanto era que valia lá aquele restozinho que sobrou, o que era que eles faziam? Eles pegavam a unidade de medida do Faraó e cortavam ela ao meio. Então ficava assim, ó, vamos pegar aí esse nosso exemplo e vamos cortar na metade, certinho. Eita, tesoura cega. Pronto, cortei em 2 partes iguais, tá? Agora eu vou lá medir o pedacinho do terreno, nosso terreno fictício. Vocês viram que ainda sobrou? Não deu a medida que a gente queria descobrir ainda. Olha só, sobrou aí um pedacinho. E agora, como era que eles faziam para resolver esse problema? Então, pessoal, vejam só. Aí nós dividimos ao meio a medida inteira, né, da unidade Faraó. Aí eu tenho a medida inteira e nós dividimos ela ao meio, cortamos ao meio. Como não deu certo, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir em 3 partes essa unidade aí de Faraó. Dividimos em 2, não deu certo, vamos dividir em 3 partes agora, né? Então vamos lá, fazer essa divisão. Só cortar aqui para ver se a gente consegue ter uma medida exata igual como a gente quer, né? Pronto, pessoal. Então aí, ó, dividimos a unidadezinha de Faraó em 3 partes, certo? Vamos ver se deu a nossa medida, a medida que a gente queria. Pronto, deu certinho lá onde a gente queria colocar, onde a gente queria medir o nosso terreno. Então, se a gente for ver, pessoal, essa extremidade que a gente mediu, ela é 3 unidades e mais 1/3 da unidade de Faraó. E aí, o que acontece?
né? Fazendo tudo isso, com esse processo todo de pegar um inteiro, dividir em 2 partes, depois dividir em 3 partes, surgiu as primeiras ideias de fração. Foi com esse processo aí dos estiradores de corda que precisavam cortar para encontrar a unidade de medida certinha, né? Que foi surgir a primeira ideia do que era uma fração do jeito que a gente conhece nos dias de hoje, certo? Como a gente fez aí para fazer a medida desse terreno fictício nosso, tá? Então, olha só, pessoal. Aí, ó, nós temos a representação de um inteiro, que era a unidadezinha de medida que o faraó estabeleceu. Dividimos em 2 partes. Se eu pegar essa partezinha aí, ó, eu tenho uma parte de 2, eu tenho um meio, ou seja, a metade daquela medida. E como dividimos em 3 partes lá, se eu pegar uma parte daquela, que foi justamente a que estava sobrando no terreno, então nós vamos ter 1/3 daquele inteiro. Então aqui, pessoal, nós vimos como foi que surgiu as frações. Aqui, pessoal, foi algumas fontes que eu utilizei para fazer a pesquisa e trazer esse vídeo para vocês. Se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. E não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para os amigos, tá? Tchauzinho, galera, e até a próxima!